A Grande Esperança chega a São Paulo. Vigília reconstitui a história dos valdenses. 15 mil pessoas acompanham Caravana da Esperança. Estados Unidos movimentam-se contra a obesidade infantil. Assista agora no SNTV. Uma vigília temática e inspirada na história da Igreja Adventista foi organizada pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. A trajetória dos valdenses foi revivida por alunos e professores da universidade. Os valdenses foram conhecidos como um grupo de cristãos europeus da Idade Média que fugiu para as cavernas para não sofrer represálias da Igreja Romana por desejar estudar a Bíblia. Deve ter sido bonito, hein? O Marco Zero da campanha A Grande Esperança na região central de São Paulo aconteceu no sábado, 1º de outubro. A previsão é que 1.700.000 famílias recebam um exemplar do livro evangelístico A Grande Esperança. A principal mobilização deste final de semana aconteceu na região de Jaú, que concentrou a entrega de 40.000 exemplares. Em Florianópolis, Santa Catarina, a Igreja Adventista já colhe frutos do livro A Grande Esperança. Clairê Fátima Damará, moradora do bairro Jurerê Tradicional, recebeu o livro de uma dupla missionária em julho deste ano e logo que começou a ler, sentiu a necessidade de estudar mais a Bíblia. No último dia 18 de setembro, Clairê foi batizada. A campanha do livro A Grande Esperança mal começou e mesmo assim já podemos perceber o seu poder na vida das pessoas. 2012 promete. Outras grandes ações evangelísticas da Igreja Adventista são as Caravanas da Esperança. No Mato Grosso do Sul, mais de 15.000 pessoas participaram da programação que aconteceu entre os dias 17 e 24 de setembro. A mensagem dessa caravana foi apresentada pelo pastor Alejandro Bulhon. A programação movimentou as cidades e chamou a atenção das autoridades locais. Em Campo Grande, por exemplo, a caravana contou com a presença do governador do estado, André Putinelli. E nos Estados Unidos, os adventistas do sétimo dia estão entre as 50 outras organizações confessionais e comunitárias que apoiam o programa Vamos Nos Movimentar. Esta é uma iniciativa nacional da primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, para combater a epidemia de obesidade infantil. Dia 25 de setembro foi comemorado o Dia Nacional do Vamos Nos Movimentar. Funcionários e membros da igreja em várias regiões do país praticaram esportes, plantaram hortas comunitárias, ofereceram exames médicos e cozinharam alimentação saudável. Em Maryland, o presidente mundial da Igreja Adventista, pastor Ted Wilson, participou com outras 130 pessoas de uma corrida de 5 quilômetros. Nas duas últimas edições do SNTV, você pôde acompanhar uma entrevista especial do jornalista Felipe Lemos com o professor e doutor em geologia Naor Neves. Acompanhe agora a terceira e última parte desta entrevista sobre criacionismo. Doutor Naor, em alguns programas atrás o senhor falou sobre catastrofismo, sobre catástrofe, que teria a ver com o próprio conceito do criacionismo. Mas o que tem a ver a catástrofe, a questão do dilúvio apresentado na Bíblia e o próprio conceito de criacionismo? Esses três assuntos estão interligados e de que maneira estão interligados? Sim, quando eu mencionei na primeira entrevista as rochas basálticas, né, isso me abriu um campo realmente fantástico de conhecimento e eu tive o privilégio de, a partir de então, fazer algumas correlações entre esse tipo de fenômeno que eu estudei, que é vulcanismo, né, e eu percebi que nos meus estudos, isso acabou resultando em minha dissertação de mestrado e tese de doutorado, que logo que esse vulcanismo se encerrou aqui na região sul do Brasil, abrangendo os países limites, né, numa área de 1.200.000 km², uma área monstruosa. O mesmo tipo de rocha eu encontro na Namíbia, na África. Mais uns 300.000 km², dá 1.500.000 km². Só que no meio eu tenho o quê? O Oceano Atlântico. Logo depois, ou seja, esse fenômeno ocorreu quando os continentes estavam juntos, quando o Pangeia realmente existia. Posteriormente, realmente, assim que terminou esse vulcanismo, ele se instala numa fissura imensa, não é?
que começa a se abrir é o Oceano Atlântico se iniciando. E o material que preenche esses espaços ao se abrir realmente essa fenda é o próprio basalto que eu estudei. Então, quando eu falo então em vulcanismo que eu estudei, são as grandes províncias ígneas que ocorrem em várias partes do mundo, em áreas continentais, em áreas oceânicas. O Havaí é um pedacinho de uma província ígnea bem maior que ocorreu no passado, está em atividade. A própria Islândia, toda a ilha realmente é originada desse processo, está bem no meio do Oceano Atlântico, né? Então, eu percebi que aquilo que eu estudei acaba me levando para outros fenômenos em toda a superfície da Terra. Aí, recentemente, estudando algo a partir da década de 80, impactos meteoríticos que ocorreram na Terra podem ter desencadeado esse vulcanismo que eu estudei. E a própria separação da América do Sul e da África, ou a própria movimentação das placas tectônicas. Recentemente, um livro de Neville Price, ele diz que os impactos meteoríticos, um cientista evolucionista, eles provocaram a fragmentação do Pangeia e, assim que eles caíram, eles aceleravam a separação das placas e mudavam, às vezes, de posição. Então, e todos esses fenômenos geraram também outros fenômenos, por exemplo, extinção em massa, morte generalizada de animais. Não é? Quando cai meteorito, ele também realmente acaba gerando, se foi num oceano, ondas gigantescas. Então, tsunamis com centenas de metros de altura, ou quilômetros de altura, invadiram as áreas continentais nessa ocasião. Então, de repente, eu percebi que os meus basaltos me levaram a um entendimento de fenômenos geológicos globais que afetaram toda a Terra. E isso não pode ter ocorrido de maneira lenta. Tudo isso foi muito rápido. Não é? E isso eu chamo de a grande catástrofe, que de alguma forma se ajusta à narrativa bíblica do dilúvio. Isso é interessante, né? Porque essa apresentação do dilúvio bíblico no livro de Gênesis, ela é justamente contestada por muitos estudiosos com o argumento da questão gradativa e gradual de camadas, de camadas geológicas. Como é que isso se explica, então? O dilúvio entra como uma catástrofe que alterou bruscamente e repentinamente toda a geologia, toda a estrutura da Terra, e isso causou, por exemplo, alguns efeitos. Eu imagino que peixes que possam ser encontrados, fósseis de peixes em lugares altos, diferentes, porque se houve uma elevação do nível da água, como a Bíblia coloca, muitas coisas devem ter acontecido, e esses acontecimentos devem ter deixado vestígios hoje, né? O que o senhor me diz? É possível encontrar isso? Sim, quando eu analiso a coluna geológica, por exemplo, eu estudei a bacia sedimentar do Paraná. Tem 7.000 metros de sedimento e rochas basálticas do meio, vulcânicas. Os fósseis estão lá. Quando eu analiso esses pacotes de rocha sedimentar, a partir do estudo desses grandes bacias sedimentares, né, que existem no mundo inteiro, né, os geólogos construíram uma coluna geológica para explicar realmente que eventos estão ligados com a formação dessas espessas e extensas camadas sedimentares com bilhões, trilhões de fósseis. Então, é nítida realmente a impressão que um geólogo deveria ter ao estudar esses fenômenos, olhar a coluna geológica e perceber que esse tipo de sedimentação em larga escala, camadas sedimentares imensas, com centenas de metros de espessura, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de área, né, repleta de fósseis, não está ocorrendo hoje. Daqui 100 milhões de anos, se o mundo durar com as características geológicas, com os fenômenos que ocorrem hoje, não vai gerar uma nova coluna geológica, novos grandes vales, como o Grand Canyon, não. Alguma coisa diferente ocorreu no passado. Então, isso está registrado nas rochas. Então, um geólogo é um privilegiado. Ao estudar realmente a coluna geológica, ele deveria encontrar as evidências mais marcantes de uma catástrofe de proporções globais. Mas, infelizmente, o evolucionismo, com muitos argumentos filosóficos, conseguiu realmente desviar a mente dos geólogos por uma outra explicação que deixa muito a desejar, tanto em termos científicos como em termos filosóficos. Só rapidamente, o que principalmente falta nessa argumentação evolucionista da questão geológica, assim, que dá para destacar? O que destoa é a datação radiométrica, que não pode ser considerada comumente valores tão exatos como são apresentados, ou melhor, quando você tem condições de comparar
a idade radiométrica é uma idade real, tá? Por exemplo, você tem um tipo de fenômeno que ocorreu... Idade radiométrica, só para explicar? É a idade baseada em proporções de elementos radioativos que são encontrados nas rochas, né? Os elementos radioativos vão se transformando ao longo do tempo num processo gradual. Então você tem condições de saber as proporções desses elementos, quanto tempo isso está ocorrendo. Só que existem muitas maneiras de nós entendermos que essa interpretação temporal pode estar equivocada. Por quê? Quando eu tenho condições de analisar uma rocha que contém esses elementos radioativos, vulcânica, por exemplo, no Havaí, que ocorreu em 1700. Levo essa rocha, não contaminada pelo laboratório, extraio os elementos radioativos, potássio e argônio, por exemplo, e determino a idade. Em vez de dar 300 anos, 1700, dá 5 milhões de anos, bilhões de anos, um número muito exagerado, mostrando que a datação radiométrica, a idade não é real. É um número que jamais deveria ser traduzido por tempo, né? Tempo geológico. Então, eu tirando a datação radiométrica e analisando a coluna como ela, eu vejo os fenômenos geológicos globais que realmente, de maneira muito clara, apontam para uma única catástrofe de proporções globais, que o tempo que é possível determinar a partir desse estudo, ele é equivalente ao tempo do dilúvio de Gênesis 6, 7, 8. Ou seja, a catástrofe que nós entendemos biblicamente é correta, a ciência nos traz argumentos muito poderosos que confirmam a historicidade dessa catástrofe. Doutor Nor, muito obrigado pela colaboração em nossos programas com a SNTV. Deus abençoe muito o seu trabalho. Obrigado. A edição do SNTV fica por aqui. Você pode acompanhar em tempo real as nossas notícias no portal adventista.org. Curta e comente as nossas notícias no facebook.com/agência-sn e siga-nos no twitter.com/iasd. Até a semana que vem.